Agora são 7 horas e 35 minutos aqui em Cuiabá. Hoje, sexta-feira, 17 de março de 2023. Vocês viram aí para a nossa vinheta o quadro Saúde e Longevidade. Hoje vamos tratar de couro cabeludo, né? E está aqui com a gente doutora Noemi Ueno. Bom dia, doutora Noemi. Tá com saudade, faz dias que não vem. Bom dia, faz umas semanas que eu não apareço, né? Pois é. Matar a saudade, sempre bom. Bom dia, ouvintes. E doutora Débora, faz um ano que não a vejo. Olha, bom dia, não é bem assim, bom dia, ouvintes, mas é conversa dele, viu? É. Vocês são testemunha, né? Eu tive... Mas faz dias que vocês não vêm umas 3 aqui. semanas, vamos lá. Por aí, por aí. A gente já estava com saudade, né? Obrigada. Vocês vieram para falar de mim hoje, né? Não necessariamente. Mas pode usar como exemplo? Mas a gente pode usar como exemplo. É porque a queda de cabelo a gente já falou num programa anterior, né? Não sei exatamente quando, mas a gente falou bastante. Sim. Mas tem outros problemas, né? Muitos outros problemas, né? A gente estava até conversando, isso aí é um tema infinito. Quais são, vamos fazer uma lista aí, quais são os possíveis problemas de couro cabeludo? São os mesmos problemas que afetam... Além da caspa. que afeta a pele de uma maneira geral. Sim. A gente sabe que a pele, ela reflete problemas internos. Né? Qualquer problema, desde ordem hormonal, né? Déficit ali de alimentação, problemas imunológicos, né, Noemi? Então, assim, é infinito, né? Os problemas que pode dar no couro cabeludo, tá? Agora, especificamente, você falou a caspa, né? A caspa, alguns problemas mais graves, como melanoma, alguns tipos de câncer de pele, que uma pessoa com tendência à calvície como você piora um pouco, porque o ouvinte tem que entender que a presença do cabelo é necessária, não está ali em vão. Ele protege, ele é um protetor, né? Que a gente fala, um protetor físico, né? Então você tem por obrigação usar protetor solar. Na careca. Ou pelo menos um chapéu, uma proteção física, eu uso muito né? chapéu. Acessório, boné, quando chapéu. Eu tô no sol, eu sou adepto ao chapéu, sou de família que todo mundo usa chapéu, sou muito adepto a ele, então eu não tenho muito problema em relação a isso, com a questão do chapéu, né? A caspa também, ela melhorou muito, né? Porque, assim, muitos produtos hoje combatem a caspa. Eu lembro aí, como eu sou já um pouco longevo, eu lembro dos anos 80, por exemplo, assim, que as pessoas não colocavam nem roupa escura porque a caspa ficava caindo, ficava ali, parecia que tinha batido numa parede de cal, né? Hoje é muito difícil, eu não sei, ou eu perdi a percepção em relação a isso. A caspa só esse tema caspa já é um universo. Sim. Porque a caspa eu encaro como um sintoma. É aquelas casquinhas que saem do couro cabeludo. Isso pode significar muitas coisas. Pode ser uma doença que a gente chama de dermatite seborreica, que é muito comum, que é a caspa comum. Mas pode ser outras doenças, psoríase, por exemplo. Às vezes as pessoas confundem. A pessoa pode ter uma outra doença chamada psoríase, que é uma doença inflamatória, da escamação, da vermelhidão, inflama, e pode dar mancha em outras áreas do corpo também. Às vezes dá só na cabeça, às vezes na cabeça e no corpo. Pode ser alergia. Eu pego muitos casos de dermatite de contato, que é um tipo de alergia por contato. A pessoa passa um gel de cabelo, por exemplo, e dá alergia. Isso pode se confundir também. E o sintoma é o mesmo, caspa. Outras situações, foliculite, também às vezes dá casquinha, mas aí dá outras lesões também. Líquen plano, são outras doenças. Você vê que são várias doenças que dão essa mesma percepção de caspa. E as verruguinhas? Verruguinhas também é um universo. Né? A gente vê verruga viral, às vezes, né, Noemi? Não é incomum, em cima de a gente chama de névoa seborreico, que é aquela lesão vegetante. E às vezes a pessoa, ao coçar, abre uma porta de entrada, e aí você tem 2 problemas. Que
através de uma lupa, de um dermatoscópio, o dermatologista, né, ele consegue fazer esse diagnóstico. Sim. E são 2 tipos de tratamentos diferentes, tá? E às vezes ao redor ali tem outras verruguinhas também, tá? E não é muito também incomum, próximo a essa área ou em outra área qualquer, o paciente procura a gente para fazer um tratamento de queda de cabelo, Sim. por exemplo, e a gente, ao fazer isso, a gente observa lesões pré-neoplásicas, que não, talvez, até neoplásicas. Sim. Então, Que é câncer, né? Para quem não Câncer. sabe, neoplasia é um câncer. Sim. Neoplasia Às pode vezes ser é pré- benigno ou Sim. maligno. E, às vezes, a gente se pode ser. depara com o melanoma. Então, não pode subestimar esse exame de tricoscopia. Sim. Né? As pessoas dizem, vou no tricologista. Uhum. Tricologista, você entende? Então é uma Sim. coisa muito séria, eu vejo. E nós somos de uma geração que sempre está, principalmente o homem também, mas acho que em quantidade mais a mulher, né? Sempre está usando um conjunto de produtos no cabelo. Produtos químicos, diversas formas possíveis. Algumas até complicadas, a gente vê de vez em quando. Aí alguém perde tudo o cabelo achando que ia ficar bonito e perde tudo, né? Esses produtos químicos que são utilizados, eles podem trazer algum complicador para o couro cabeludo? Para o couro e para os fios. Não Sim. exatamente. É igual um deles, a doutora Noemi já falou, que é o Sim. eczema ou dermatite de contato. Né? A pessoa vai, passa uma tinta no cabelo e a dermatite de contato não manifesta naquela hora. Mas alguns dias depois, isso confunde o paciente, às vezes até o médico. Sim. Gente, por isso a importância de um diálogo, de um histórico, de uma anamnese, para você dar o diagnóstico preciso, né? Sim. Entendeu? E essas modificações que é feita com coisas quentes, com coisas frias, muitas vezes feita em salão mesmo, ela pode ter alguma interferência também? Sim, pode sim. Não, primeiro que aquelas toucas fervendo que você coloca a cabeça lá dentro. Dependendo da frequência com que a pessoa faz, porque o calor excessivo é uma agressão, um tipo de agressão. Sim. Pode ser leve uma vez ou outra, mas se faz frequentemente, touca quente, aí junta com alisamento, junta com não sei o que, com escova, com tintura. Cada agressãozinha pequena dessa vai se somando. Então, isso pode levar a consequências, sim. Pode, às vezes, enfraquecer o cabelo, resseca o cabelo. Sim. E o couro cabeludo também sofre, que é a pele do couro cabeludo Tem uns também que até sofre. puxa, né? Fica puxando o cabelo ali, esticando, tá? Dependendo do tipo de... Porque assim, não... Olha, super comum o paciente me procurar Noemi. Doutora, eu tô com queda de cabelo, veja bem. Eu tô com queda de cabelo. Mas eu quero ao mesmo tempo, eu quero alisar e quero clarear o cabelo. 2, 3 tons. Sim. Falo, pera, calma. Entendeu? Calma, vamos por parte. Primeiro, vamos diagnosticar o seu problema. Sim. Saber qual é, porque às vezes é anemia, um hipotireoidismo, é uma infecção urinária, é um Covid. Sim. Sabe? Então, assim, é um universo mesmo. A gente quebra a cabeça para dar o diagnóstico. Tá, então vamos tratar? Vamos. Aí trata. E agora? Eu quero alisar e quero clarear. Sim. Eu falo, gente, para você clarear, você vai pegar dentro do cabelo, você vai tirar toda a cutícula que protege o seu cabelo, porque a melanina, o pigmento tá ali. Para você tirar, olha o dano que você vai provocar. Então, vamos primeiro fazer uma coisa ou outra. Você vai, vamos, né, fazer aquela hidratação, vamos primeiro cuidar, faz uma agressão, depois faz a outra. E mesmo assim, se eu pudesse, eu falaria, não faça luzes. É a primeira coisa que eu sempre oriento os pacientes. E é o que mais elas querem. É interessante. Então, luzes de alguma forma é prejudicial. Muito prejudicial ao cabelo em si. Né? Toda a estrutura morta, entre aspas, do cabelo. Sim. Entendeu? Para fazer alisamento também é a mesma coisa. Você tem que pôr uma substância química para quebrar a estrutura a queratina, que é a estrutura que forma o cabelo. Você tem que quebrar para mudar o formato do cabelo. E aí você põe outra substância química depois para fixar, né? Para o cabelo ficar naquele formato liso.
E essa moda, eu lembrar a doutora Noemi agora, provocar a doutora Noemi. Quando eu olho assim, falo, isso aí veio do Japão, porque foi a primeira imagem que ficou mais forte para mim do Japão é as mulheres com os cabelos coloridos. Né? Pode olhar, quando você olha a imagem de Tóquio, sempre tem uma, né? É muito comum isso. Essa questão de colocar tinturas assim, vermelha, azul, sei lá, tantas outras cores no cabelo, tem... Tem. Pode ter consequências e na verdade, a gente não sabe exatamente quais são as consequências a longo prazo e pode ser muito ruim. É uma substância que você coloca, né, uma tintura. É porque há uma pigmentação diferente de todos os... Exatamente. E isso pode ser absorvido. A pele absorve. Dependendo da quantidade, da constância, né? Se a pessoa faz muito, uma parte vai ser absorvida. Sim. Mas eu diria que talvez seja menos agressivo do que você descolorir. Porque quando você vai descolorir, você abre totalmente a cutícula e age lá dentro no pigmento. Outra coisa é você pintar o cabelo e cobrir aquela cutícula. Lógico, né? Mudando um pouco o assunto, por exemplo, quando um paciente vai tatuar. Tem alguns tipos de pigmento, por exemplo, na Europa, que já se detectou câncer. Sim. Então, a gente não sabe a longo prazo a capacidade de absorção, por exemplo. Né? Então, a gente não sabe. Então, não se sabe. Isso aí agora. Pode ser que a gente descubra que isso aí é bem prejudicial. Exatamente. Então, quem botando cor no cabelo, cuidado. Né? Eu não tenho mais cabelo, tá tranquilo, não vai ter esses problemas. Tá? Uma questão aí, porque envolve cultura, uma série de coisas. Qual a frequência que uma pessoa pode lavar o cabelo? A gente conhece histórias bem complicadas. Tem gente que não pode lavar muito porque acontece o que tem. Né? Eu, por exemplo, como sou descendente de índio, né? A gente não sabe tomar banho sem enfiar a cabeça debaixo d'água. Se tomar 10 banhos por dia, 10 vezes com o cabelo molhado. Né? O banho, ele causa algum problema no cabelo? Não. A gente sempre orienta assim, apenas não... Você não toma banho todo dia? Só o couro cabeludo é uma extensão do rosto. Tem que lavar. Eu, enquanto bom mato-grossense, tomo banho quando levanto, tomo banho quando vou almoçar e tomo banho quando vou dormir. O único problema é cosmeticamente falando, principalmente no caso da mulher. O homem não. Sim. Mas a mulher, ela quer secar o cabelo, você entendeu? Às vezes ela quer evitar ficar fazendo chapinha, né? O secador mesmo em si, né? Porque o excesso de banho quente, por exemplo, como o excesso de secador pode piorar a caspa. Sim. Piora cosmeticamente o cabelo. Então a gente fala, se você quer lavar o cabelo todo dia, não lave à noite. Não durma com o cabelo molhado. Questão de fungo, de proliferação, fúngica, alterar esse sebo, esse óleo que a gente tem naturalmente no couro cabeludo, e isso é genético. Então tem que lavar o cabelo todo dia. Agora tem mulheres que procuram a gente que lava uma vez na semana. 2 no máximo. E aqueles casos mais complexos, a gente tem menos, mas ainda existe, né? A mulher ficar 40 dias sem lavar porque teve filho, por exemplo. Isso existe na cultura brasileira. Existe porque quando eu era criança eu escutei muito isso. Há muito tempo atrás. Outra, ela... Mas acho que hoje em dia não está menstruada, isso. por exemplo, ficar uma semana... Ficar uma semana menstruada, não lava a cabeça nesse período. Né? Foi isso que eu quis dizer. Esse exercício de repente, ter um hábito e de repente cortar esse hábito de lavar, ela pode aumentar a questão da frequência de alguma inflamação no... Não. Tem nada a ver. Não. Pode ficar 45 dias tranquilo, sem problema nenhum. Não fique, por favor, né? Vamos lavar o cabelo todo dia, ou pelo menos dia sim, dia não. Por favor. Não, mas assim, não tem consequências muito sérias, não. É só mesmo. higiene. Só, mas também tem... não dá para dormir perto com o nariz encostado na cabeça, né? Isso é fato. Tem gente que tem a pele mais seca e que eu não vejo necessidade de lavar o cabelo todo dia, por exemplo. Não tem necessidade. Não tem.
Lógico que uma certa frequência é bom, mas não tem necessidade de ficar lavando todo dia ou lavar 2, 3 vezes Não por produz dia, tanto óleo, né? como algumas pessoas fazem. O cabelo é um corpo biológico, né? Sim. Não estou falando bobagem, é isso, né? Não. É um corpo biológico. Enquanto corpo biológico, então ele sofre consequências de todo o organismo, inclusive dos hormônios. Sim. Existe alguma fase de vida de uma criança, porque a gente está vendo hoje criança muito novinha fazendo tratamento em cabelos. Existe uma questão de idade para dizer assim, olha, não formou ainda totalmente, tá? Ou é livre, não tem problema nenhum? Os cabelos, cada cabelo, ele é uma unidade anatômica com vida própria. Sim. Cada fio de cabelo. Ele nasce na fase embrionária. A gente já nasce com aquela quantidade de fios que vai ficar a vida inteira. Sim. Até o ciclo capilar depende disso. Não é incomum, eu vou falar isso aqui porque é muito... Toda hora tem paciente perguntando, mas meu cabelo não cresce. Eu falo, porque a sua fase de crescimento, a gente chama anágena, Sim. ela vai durar só isso aí. Então, existem pessoas que nascem geneticamente para o cabelo crescer durante 2 anos, essa fase anágena pode chegar a 6 anos. Então, tem paciente, por exemplo, o meu cabelo não passa desse tamanho. Não adianta, começa a quebrar, né? E vai cair. E tem que mudar, é o ciclo normal do cabelo, né? Agora, até me perdi na sua pergunta. Não, eu falo assim, tem alguma idade, uma criança, por exemplo, quando que ela pode já colocar tintura no cabelo? Então, Sempre, e a gente nasce com a quantidade de cabelos que elas, durante uma certa fase da vida, isso é genético, tem influência hormonal, que são os pelos pubianos, Sim. das axilas, no caso do homem, pelos da barba. Depois que está formado, eu não vejo problema nenhum de tratar, de cuidar. Mas durante a formação, na minha opinião, eu não aconselho, não. Eu pergunto isso, me parece que foi na eleição passada, a eleição foi agora esses dias, né? Mês de outubro ou setembro, né? Eu vi uma criança de 8, 9, 10 anos por aí com o cabelo feito alisamento. Eu, na minha ignorância, fiquei olhando e falei, nossa, mas será que já pode? Muito cedo, né? Pode, todo mundo pode fazer o que quiser. Sim. Só que isso, cada ato seu tem suas consequências. É isso que eu ia perguntar, isso pode trazer consequências à frente? Eu acho que pode, porque quanto mais precoce você começa a agredir o cabelo e o couro cabeludo, mais problemas você vai ter no futuro. É diferente, uma pessoa já começa a alisar depois de adulto. Sim. Assim, de velho, né? Depois de velho, comparado com uma pessoa desde criança, de 8, 9 anos, já começa a fazer esses procedimentos. Sim. Essa agressão vai se somando, né? É a mesma coisa vai de se fazer somando. aquelas trancinhas. Sim. Né? A pessoa vai tendo a gente chama de alopécia de tração e vai perdendo o cabelo definitivo. Vira, a gente fala de alopécia cicatricial. Morre o bulbo do cabelo, né? Isso quer dizer o quê? Uma vez que cai, não nasce mais. Não nasce nunca mais. Não tem o que faz nascer o cabelo. E você pode ver as pessoas mais moreninhas, né? Elas vão ficando com isso aqui entrando, vai ficando sem aquela linha, sem cabelo nenhum. É isso que eu perguntar, é aquelas trancinhas assim que chega a esticar o couro, assim, você olha assim, a testa tá parecendo uma bola que foi colocado o ar ali dentro acima do limite. Né? Exatamente. E a pessoa fica com aquilo. Eu sempre fiz uma pergunta, meses, não dói? anos. A cabeça da pessoa não fica doendo quando faz isso, não? Porque se puxar meu cabelo, dá um incômodo sem tamanho. Não sei, porque eu tenho pouco, eu já fico... Dói sim, porque quando você traciona, você puxa, você acaba puxando a fáscia junto. A Joseliane Fornaza, bom dia, Joseliane. E quando a pessoa não usa secador, chapinha, tintura, e ainda assim é ressecado e cai? Joseliane Fornaza perguntando pra gente. Isso tudo é genético. Primeiro tem que saber se esse cai é o comum, sempre cai essa mesma quantidade, entendeu? Porque a gente tem de 100 a 150 mil fios de cabelo no couro cabeludo. Então, se cair até, digamos, 75, 100, 150 fios é o normal dela, toda a vida caiu, não tem problema nenhum. Agora, se
acelerou ela, né? Igual tem paciente que vem com um saquinho cheio de cabelo, mas fica 3, 4, 5, 6 dias sem lavar. Aí ela juntou, né? Aquilo não caiu e cai de uma vez. Então isso é muito específico. Agora, se o couro cabeludo é seco, normalmente porque é a tendência dela. Ou alteração hormonal ou alguma doença associada. Pode ser genético também, então ela precisa realmente ser avaliada de uma maneira individual. Bom dia lá para o Antônio Rosa, mas ele não mandou, só mandou rosas, não mandou a pergunta. Opa! Né? Cuidados diários que pode facilitar de a gente não ter prejuízo no couro cabeludo. Existe procedimentos diários, assim, falar assim, olha, como se fosse uma receitinha mais ou menos para ser seguida? Na minha opinião, não tem não tem receita. Sim. Na verdade, é você seguir o seu dia a dia, se alimentar bem, dormir bem, as coisas básicas. Higiene, sair do celular. Exatamente. Na minha opinião, tem. Não tem. Você usa esses produtos de higiene normais, não precisa ser nada específico, a não ser que seja para tratamento. A pessoa vai no médico, o médico receitou, por exemplo, um shampoo medicamentoso, ele vai usar de acordo com a orientação. Fora isso, o shampoo, o condicionador, o que ela gostar mais, não tem muito. O que ela se adaptar, não tem marca, não tem. Sim. A frequência com que lava depende da necessidade da pessoa. Não tem esse negócio de etapas. Para mim, não tem. A gente, a Noemi, ela trabalha mais nessa parte clínica, né, doutora? E eu trabalho também na parte mais de estética. Então, a gente prescreve após uma análise das queixas, lógico, levando muito em consideração as queixas do paciente, cosmética, né? Então, como a gente prescreve o skincare, a gente prescreve o hair care. Que é o tratamento, os cuidados que aquele cabelo precisa. Então, né? mas isso nesse caso tá certo, porque você vai tratar um problema da pessoa. Aí você vai indicar um tratamento específico. Eu estou falando de uma coisa geral, que a pessoa não tem nada. Tem nada, só quer cuidar diário, entendeu? Só lavar direitinho, né? Agora, no teu caso é específico, a pessoa está com um problema, tá com o cabelo ressecado, tá quebrado. Ou quer simplesmente ter volume melhor, né? A cutícula mais cuidada, né? Aquelas máscaras específicas a gente faz, manda fazer, manipula, né? Segundo as queixas, né? Do cabelo e até aquilo que o cabelo pode melhorar. Uma pergunta, o tempo inteiro o paciente quer que a gente quer fazer de tudo no cabelo e acha que o cabelo não vai sentir. Vai sentir, não tem como, né? O nosso tempo já praticamente estourou. Que e eu esqueci de fazer uma pergunta que eu queria ter feito antes e ela só veio agora, né? Mas vai ficar, vou fazer e vai ficar para frente. Então o negócio me incomoda muito. Até porque eu fui professor de ética durante muitos anos, né? Lógica e ética voltadas, inclusive à medicina. Né? E eu vejo constantemente pessoas utilizando as redes sociais e oferecendo serviços que estão muito mais ligados à questão de medicina. Do ponto de vista ético, não vai dar tempo a gente falar, vai ser meio sim ou não. Do ponto de vista ético, isso é legal dentro da profissão? Na internet hoje a gente acha de monte. Depende, né? Se for ato privativo do médico, tá errado. Agora, eu não sei o que ela oferece exatamente. Tem gente que não é nem médico. Não é nem médico. Hoje, dentista, não sei o que tem, não sei o que, oferece aí tratamento. Oferecer, todo mundo oferece, né? A grande questão, e eu sempre falo, eu tive recentemente em Brasília no curso de ética, falando isso aí, e até com advogados presentes, se a gente fala, olha, quem dá o diagnóstico? Quem é formado para dar o diagnóstico? É o médico. Dentista também, mas na área dele. Né? Então, dente, né? Sim, a área que compete a ele. Então, quem dá o diagnóstico de problemas de pele é o dermatologista. Né? Então, se você sabe prescrever, é porque você deu o diagnóstico. E se você deu o diagnóstico, você sabe também resolver um possível problema. Né? Aqui pode advir até mesmo do tratamento. Do tratamento. Né? 7h59.
Terminou. Que Doutora Noemi, até a próxima. Até a próxima. Esse assunto rende mais, né? Rende. Podia voltar para um programa especificamente para falar sobre essas coisas. Muito obrigada. Boa sexta-feira, bom fim de semana para todos. Bom fim de semana a vocês aqui, meus colegas da rádio e a todos os nossos ouvintes.